Francisco, beleza? Oi. Oi. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente tem só 2 aulas nessa semana. E semana que vem, vocês têm aula, acho que até quarta-feira, depois já começam as provas, né? Acho que é isso, né? E então hoje a gente vai chegar quase nos finalmente, né? Na última aula, a gente falou. Me digam só se está aparecendo aí para vocês os slides. Tá sim, professor. Tá, Assistência beleza. farmacêutica no contexto hospitalar, isso? Isto, em azul. Então, na última aula da gente, que foi já faz tempo, né, com tanto feriado, nossa, eu nunca vi tanto feriado no mesmo dia como a gente está tendo esse ano. Na última vez a gente falou da aquisição, né, aquisição no sistema público, no sistema privado, que é mais tranquilo. E hoje a gente vai então para uma próxima etapa aqui do ciclo da assistência, a gente vai falar do armazenamento. Então, né, já foi feito o processo de aquisição, tudo, já está chegando o produto e a gente precisa armazenar. Então, a gente vai ter os mais diversos cenários. A gente vai ter, por exemplo, um hospital pequeno que recebe os seus medicamentos e guarda seus medicamentos dentro da própria farmácia. A gente vai ter outro cenário, que é um hospital grande, que tem uma movimentação muito grande de produtos e tudo mais, que de repente separa essa parte de armazenamento da farmácia e cria uma área separada para isso, que a gente vai chamar muitas vezes de área de armazenamento, central de abastecimento farmacêutico, centro de armazenamento. Então tem os mais variados nomes. Mas tem essa característica de repente, não está necessariamente ligada fisicamente à farmácia. E a gente vai ter, falando do sistema público, né, muitas vezes, então, as grandes centrais de abastecimento, vou pegar como exemplo aqui a nossa central de abastecimento municipal, que é ali do lado do Cemitério Jardim da Saudade, que é o local de armazenamento de todos os medicamentos, né, que vão ser distribuídos aqui na cidade. É uma central de abastecimento municipal. E então ali a gente tem todo o medicamento reunido para ser distribuído para a unidade de saúde, para clínicas e hospitais que são mantidos pelo governo municipal. Então, por exemplo, a gente tem medicamento ali que vai lá para o Hospital do Idoso, Hospital Zilda Arnes, que é mantido pelo município. Pronto. Então, a gente tem aí pelo menos 3 cenários diferentes, né? Então, aquele pequeno hospital, mais hospital privado, né? Aquele hospital maior privado e o serviço público de uma forma geral. Mas, de uma forma geral, também a gente acaba considerando a área de armazenamento, independente de ela ser dentro da própria farmácia ou em ambiente separado, uma área que ela tem que ser muito bem, vamos dizer assim, muito bem. A gente tem que ficar de olho muito em cima dessa área, porque uma boa parte dos problemas que podem acontecer com os medicamentos estão ligados com essa área de armazenamento. Então, se a gente não tem uma área que seja adequada, a gente tem a possibilidade de ter problemas com qualidade dos medicamentos. Mas quando a gente fala de área de armazenamento, muitas vezes as pessoas pensam que é um lugar de guardar medicamento, né? Medicamento, material médico hospitalar, essas coisas assim. Mas não é só isso. Quando a gente fala, então, de área de armazenamento, a gente fala um pouquinho mais do que isso. Deixa eu colocar no próximo slide. Primeiro que a gente define, então, o armazenamento como conjunto de procedimentos técnicos e administrativos e não simplesmente uma atividade só
de guardar o produto, né? Então, a gente chama de um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos. E a gente, então, tem aí, descrito no slide, vários desses procedimentos que têm que ser feitos, precisam ser realizados dentro da área de armazenamento. Vamos ver cada um deles. Então, vamos pensar no medicamento, que foi feito um processo de aquisição, uma empresa lá ganhou a licitação, tudo mais, e vai trazer para a gente. Ou, né, quando a gente fala de um serviço privado, a gente comprou o medicamento de um distribuidor e eles estão trazendo o medicamento para a gente. Então, o que a gente precisa? Primeira coisa, a gente precisa receber esse produto. E o receber não é só, né, chega a empresa que faz o transporte, deixa ali comigo o material e acabou. Não, a gente tem algumas coisas que precisam ser feitas antes de a gente dizer sim, vamos receber esse produto aqui e vamos colocar dentro do nosso estoque. Principalmente quando a gente fala do serviço público. Por quê? Porque, principalmente no caso do serviço privado, se vier alguma coisa errada, né, eu fiz uma compra tal, e vem alguma coisa errada, o que acontece? Simplesmente vou lá e devolvo para a empresa, e daí a gente vê o que faz, se troca por outro produto, se eles abatem no pagamento, né? É tranquilo. Mas no serviço público tem uma questão que a partir do momento que eu recebi o produto, aceitei, né? E coloquei ele dentro do meu estoque, se depois, mais tarde, eu descobrir que aquele produto está errado, não era aquilo que eu tinha comprado, eu não posso devolver, porque isso já vem descrito na própria legislação, que a partir do momento que a gente aceitou, a gente vai ter que arcar com esse prejuízo, a gente não pode fazer devolução. Até que ponto que eu posso fazer devolução? Na hora do recebimento. Então, na hora do recebimento, o que eu vou fazer? Eu preciso ter ali na minha frente, nesse momento, na minha que eu digo, né, de quem vai fazer esse processo de recebimento, a listagem, né, do que eu fiz de pedido. Então, quando eu faço lá um processo de licitação, é criada uma listagem, é em cima dessa listagem que todo o processo ocorre, né? Então, essa listagem não é nada mais, nada menos do que aquela programação que a gente viu. Então, eu preciso ter essa listagem. Essa listagem eu vou pegar e vou comparar com a nota fiscal dos produtos que vieram e vou comparar com os produtos. A listagem, a nota fiscal e o produto, eles têm que ser a mesma coisa. Então, de repente, se na minha listagem eu pedi, sei lá, paracetamol 750 miligramas, blister com 4, e eu não estou com essa lista agora no momento, mas eu só faço a conferência da nota fiscal com o produto que está ali. Então, na nota fiscal está descrito assim, paracetamol 750, em blister com 10 comprimidos. E eu olho, né, e realmente é blister com 10 comprimidos. Então, o que está na nota é o que está na minha mão, é o que eu estou recebendo. E não faço esse comparativo com o que eu realmente precisava. Se eu receber esse produto, nunca mais vou poder devolver. A empresa não tem obrigação nenhuma de receber. Então, eu preciso ter essas três informações juntas e fazer a comparação dessas três informações juntas para que realmente eu receba o produto certo. Vou dar só um exemplo prático para vocês entenderem. Quando eu estudava, quando eu fazia o curso de farmácia, eu fiz na Federal, e tudo lá, então, é processo de licitação. A gente teve um determinado período que a gente sabia que a universidade estava comprando novos microscópios. E daí foi feito todo o processo de licitação, e na hora de fazer, então, a licitação em si, foi descrito lá um monte de coisa. O microscópio tem que ser assim, tem que ter lente tanto, tem que ter
tal coisa tem que ter outra coisa e assim por diante. Porém, não atentaram em duas coisas, que esses produtos vinham da Europa, né, que a gente não tinha aqui, e eram produtos importados, e a questão da, como é que a gente diz? Da tensão elétrica, né? Então não disseram, ó, tem que ser 110 volts ou tem que ser 220 volts. Isso não foi colocado no processo. Quando chegou aqui, né, foi feito todo o processo, foi comprado tudo certinho, né? Quando chegou aqui, lá na Federal, então, começaram a abrir as caixas dos microscópios e começaram a perceber, então, que tinha dois problemas. Um, que todas as tomadas lá da Federal eram 110 e os microscópios vieram 220. Até aí tudo bem, porque a próprio serviço de manutenção podia mudar isso tranquilamente. Porém, a gente ficou por muito tempo sem esses microscópios, eles ficaram parados por muito tempo, porque o tipo de tomada que vinha da Europa era diferente do tipo de tomada que a gente tinha aqui no Brasil. E é até hoje, na verdade. E naquela época não existia a facilidade de a gente conseguir esses adaptadores e tudo mais. E esses adaptadores custavam dinheiro e a Federal ia ter que fazer um novo processo licitatório para comprar essa grande quantidade de adaptadores que ia precisar. Ou seja, o produto foi comprado, não foi descrito corretamente, mandaram o que tinha, a gente acabou utilizando o produto, mas demorou muito tempo até que a gente conseguisse realmente trabalhar com o produto, porque teve que fazer um novo processo licitatório para comprar os adaptadores para conseguir ligar os produtos na energia. Agora, se a gente for pensar em medicamento, por exemplo, se de repente eu não fizer a descrição certa do medicamento e não for aquilo que eu quero, e eu não comparar isso na hora do recebimento, e eu receber esse produto, devolver eu não posso. Aí eu tenho que rezar para que a gente consiga utilizar aquele medicamento, porque senão a gente vai manter aquele produto dentro do nosso estoque parado até ele vencer. Quando ele vencer, daí eu posso dar o destino correto. Caso contrário, não vou poder fazer nada. Mas isso no serviço público, né? No serviço particular, né? No privado é outra coisa. Simplesmente se devolve e vê o que faz. Então essa é o primeiro procedimento que a gente tem, é fazer uma conferência de tudo isso para dizer, não, esses produtos estão de acordo. Além disso, a gente tem que verificar, fazer um controle de qualidade desses produtos, para verificar se o produto tem registro, se ele tem data de validade, se a data de validade está dentro do aceitável, se de repente esse produto não molhou, não amassou, e fazer um controle de qualidade bastante grande, para daí a gente dizer, não, então vamos receber. Recebi esses medicamentos, né? Vou colocar ele dentro da nossa área de armazenamento, já vou, então, começar a fazer o processo de guarda dos produtos. Vamos estocar os produtos. Aí a gente vai ter área específica para isso, para que esses produtos fiquem armazenados dentro das necessidades de cada um. Então, se de repente eu recebo produto que precisa de temperatura baixa, eu vou já levar eles para a geladeira. Se ele precisa de sei lá, precisa de luminosidade baixa ou ausência de luminosidade, eu vou colocar eles lá num lugar escuro. Se for um medicamento controlado, eu já vou colocar dentro dos armários de controlado e assim por diante. Então, aí a gente vai armazenando os produtos de acordo com as necessidades de cada um. Que mais que é um procedimento bastante importante, é a questão da segurança. Então, na área de armazenamento, a gente precisa imaginar, né, que, como qualquer lugar,
produtos, né, principalmente os produtos mais caros, eles são muitas vezes cobiçados pelas pessoas. Então, a gente precisa ter um nível bastante grande para evitar que desvios, roubos possam acontecer. E, ao mesmo tempo, a gente tem que manter a segurança dos funcionários que trabalham ali dentro. Então, a gente tem que proteger os funcionários também. Então, quando a gente fala de segurança, a gente está falando aí de dois vieses, né? O do funcionário, a segurança do funcionário e a segurança dos produtos também. Conservação, então, né? Como eu já comentei, a gente vai então colocar os produtos, né? Conforme as necessidades de cada um, para que a gente consiga manter a qualidade dos produtos, manter todas as características dos produtos, para que eles entrem com um certo grau de qualidade e saiam com o mesmo grau de qualidade da nossa área de armazenamento. Então, a gente não pode descuidar e, de repente, expor esses produtos de forma que eles saiam com uma qualidade menor. Então, tudo que for necessário fazer para conservar, né, individualmente os produtos, né, então, produto que precisa de geladeira vai para a geladeira, produto controlado vai para o controle, mas, de uma forma geral, também toda a área de armazenamento precisa respeitar alguns parâmetros, como a temperatura média ali dentro, o grau de umidade, o grau de luminosidade, para que a gente consiga manter todos os produtos dentro das melhores características possíveis. Outro procedimento, daí já é um procedimento mais administrativo, é a questão do controle de estoque. Então, lá dentro da área de armazenamento, a gente vai precisar controlar tudo que entra, tudo que sai, né, tudo que se perde e assim por diante. Então, a gente precisa saber a todo instante quanto tem de cada produto ali dentro. Então, a gente precisa ter esse grau de controle, de forma que eu saiba quanto que tem de cada produto, de forma que eu saiba quanto que eu tenho, né, quanto vale todos os meus produtos que estão ali dentro e assim por diante. E a gente vai precisar, dentro dessa área de armazenamento também, um local mais específico para fazer a entrega dos produtos, né? Então, é um procedimento de entrega. A gente não chama de dispensação porque a definição de dispensação é a entrega de medicamentos pelo farmacêutico com orientação. E aqui não, aqui geralmente é uma entrega. E daí a gente tem as várias situações também, né? Então, se de repente é um hospital que eu tenho ali dentro uma área de armazenamento, talvez separada da farmácia, mas está ali dentro, né? Eu vou então ter um funcionário que vai levar os medicamentos que são necessários lá para as unidades que estão precisando, por exemplo, para as enfermarias, para os consultórios, para os ambulatórios, centro cirúrgico e assim por diante. Existem locais que essa logística é o inverso, são pessoas, né, de cada um desses setores que vão buscar o produto lá na área de armazenamento. Então, de qualquer forma, tem uma forma de entrega. Eu preciso separar esses produtos e entregar para alguém ali, na área de armazenamento mesmo, se alguém vier buscar, ou entregar lá no local onde é necessário o produto. E quando a gente fala de uma central de abastecimento como a do município, né, a entrega é feita à distância. Então, saindo dali da João Bétega, indo até o Hospital Zilda Arnes, é um caminho bastante grande. A gente precisa de um meio de transporte que tenha condições, né, de preservar o produto que está ali dentro. Então, ele tem que ter a temperatura controlada, a umidade controlada, exatamente como a gente vai fazer essa verificação dentro da área de armazenamento. Então, são várias as ações, né, que acontecem dentro de uma área de armazenamento. Não é simplesmente guardar.
Tem todos esses procedimentos aí antes de se guardar ou armazenar e depois também. Quais que são os objetivos? Então, a gente tem vários objetivos. A gente tem alguns que a gente chama de principais e alguns mais que a gente vai ver. Então, os principais são garantia da qualidade do produto sob condições adequadas. Então, como eu comentei, e vou comentar várias vezes, o produto tem que entrar com um grau de qualidade, ele vai ficar armazenado sob nossa responsabilidade e ele tem que sair com as mesmas condições, com o mesmo grau de qualidade. A gente não pode deixar que o produto saia com um grau de qualidade inferior. Então, a gente vai fazer de tudo durante o tempo que ele está armazenado para a manutenção desse mesmo grau. Controle de estoque eficaz é importante, né? É um objetivo do armazenamento que a gente tenha um controle de estoque eficaz. Por quê? Porque eu tenho que evitar aquelas descontinuidades de produto. Então, eu tenho que sempre ter, né, conhecimento da situação do meu estoque, para que eu possa, então, caso seja necessário, fazer, desculpa, fazer de tudo para que eu mantenha produto dentro do meu estoque, né? Então, se de repente eu precisar fazer uma compra emergencial, eu sei que vai sair do que foi planejado, mas de repente, se eu precisar, eu vou ter que fazer, e assim por diante. Por quê? Porque eu preciso ter continuidade no meu estoque. Eu tenho que pensar lá na frente, tem um paciente que está esperando esse medicamento, e se eu simplesmente falar, não tenho esse medicamento e acabou, né? Quem vai sofrer as consequências é o paciente lá na frente que vai ficar sem o medicamento. Então, eu tenho que ter um controle de estoque bem eficaz para que ele me diga com antecedência, olha, esse produto vai faltar daqui a 5 dias. Então, dê um jeito e compre, para não ficar um buraco vazio no nosso estoque. Basicamente é isso. E é outro objetivo desse armazenamento, né, a garantia da disponibilidade dos produtos em todos os locais de atendimento, assegurando a qualidade do produto desde o recebimento até a sua entrega ao usuário. Ou seja, desde a entrada do produto até a entrega lá para o usuário, é tudo minha responsabilidade. Eu tenho que garantir que esse produto esteja ali para eu poder fornecer lá para o meu usuário lá na frente. Além desse, a gente tem outros objetivos do armazenamento, que seriam de receber materiais de acordo com as especificações determinadas nos processos de programação e aquisição. Então, como eu falei anteriormente, a gente lá atrás, né, quando a gente faz a programação antes da compra, a gente já faz a descrição completa do produto. E é esse produto que eu quero receber, que eu quero ter dentro da minha área de armazenamento, porque é esse produto que está dentro das nossas relações de medicamentos que a gente fez lá atrás. Então, vejam que está tudo muito interligado. Então, nossa área de armazenamento foi, digamos assim, arrumada para receber esses produtos. Que mais? Guardar os produtos dentro das condições recomendadas. Então, além de eu receber, eu tenho que armazenar e guardar esses produtos, né, de acordo com as especificidades de cada produto. Então, se eu tenho produto termolábil, né, que pode, então, perder a sua atividade por causa do calor, eu vou ter que manter ele numa temperatura baixa. Se ele for fotossensível, tenho que manter ele fora da luminosidade. Se ele for inflamável, vou ter que manter ele num lugar seguro que eu saiba que ele não vai pegar fogo e explodir, né? Então, todas essas condições têm que ser respeitadas e a gente tem que ter dentro do nosso ambiente locais específicos para armazenagem desses produtos, né, com segurança. Daí dizendo, né, que a segurança é do produto, a segurança é das pessoas que trabalham ali, e se for dentro de um hospital, a segurança é de todo mundo que trabalha dentro do hospital, né? Outro objetivo, eu tenho material armazenado lá
e eu quero e preciso localizar rapidamente cada medicamento que seja necessário eu localizar. Então, aqui a gente tem aí diversas formas de armazenar que fazem com que o processo de localização seja facilitado. Por exemplo, para quem já trabalhou em farmácia, já estagiou em farmácia, é fácil entender. Colocar os medicamentos armazenados em ordem alfabética. Então, é super simples e a gente consegue localizar rapidamente o produto procurando por ordem alfabética. Ah, mas tem um hospital lá que ao invés de fazer ordem alfabética, eles dividem os medicamentos de acordo com as características farmacológicas. Então vamos respeitar isso. E então, quando a gente for procurar um antibiótico, a gente sabe onde que está todos os antibióticos. Se a gente for procurar um anti-inflamatório, a gente sabe onde estão todos os anti-inflamatórios, e assim por diante. Tem tem hospital que separa os produtos por patologia. Tá bom. Cada um decide como faz a sua forma de armazenamento. A questão ele, a forma de busca tem que ser rápida, né? E aí qualquer pessoa que trabalha ali dentro tem que conseguir encontrar os produtos com rapidez. E a gente precisa respeitar isso. Então, de repente, eu estou entrando num hospital que ficou estabelecido que vai se dividir os medicamentos por patologia. E eu, de repente, chego lá e começo, não, agora vamos colocar meio que por ordem alfabética. Não. Se foi estabelecido isso, tem que respeitar isso, né? Até porque todos os funcionários já estão bastante acostumados com esse formato e qualquer mudança pode trazer dificuldades. Muito bem. Que mais? Assegurar os produtos e os valores patrimoniais inerentes, protegendo-os contra desvios e perdas. Então, mais uma vez, né, é um objetivo do armazenamento que os produtos fiquem seguros ali dentro. Então, a gente possa ter essa noção de segurança em relação aos produtos. Mas, para isso, precisa, né, ter alguns dispositivos que realmente protejam os produtos que estão ali dentro. Outro objetivo é preservar a qualidade dos produtos, então a gente vai fazer tudo que for necessário para fazer essa proteção, trabalhando com temperatura, umidade, luminosidade, armazenando os produtos conforme as necessidades individuais deles e assim por diante. E entregar de forma a garantir a disponibilidade adequada e oportuna nas unidades usuárias. Então, mais uma vez, comentando, né, a gente tem que ter esses produtos dentro da nossa área de armazenamento, dentro daquilo que a gente sabe que vai ser solicitado lá pela enfermaria, pelo centro cirúrgico e assim por diante. Então, eu tenho que ter, sabendo, né, quantidade suficiente, sabendo que vai ser pedido esse produto e eu preciso ter ele disponível de imediato. Então, falando da estabilidade de medicamentos, né, o que a gente pode fazer para ter, né, a estabilidade dos medicamentos, não alterar o grau de qualidade desses medicamentos. Além de a gente fazer os armazenamentos adequados, de forma geral, a gente tem que trazer alguns parâmetros para a área de armazenamento como um todo. A primeira delas é a temperatura. Então, dentro da área de armazenamento, seja uma central de abastecimento, seja uma salinha, independente do tamanho, independente do número de produtos que a gente tem ali dentro, a gente deve ter um controle bastante grande da temperatura. Então, a maior parte dos medicamentos vão ser estáveis aí
dentro da faixa que vai de 15 a 30 graus. Normalmente a gente vai deixar a temperatura dentro da área de armazenamento em torno de 25 graus, talvez um pouco menos, 25 graus é um pouquinho abafado, talvez, para as pessoas, né? Mas não para os medicamentos. Então, sempre dentro dessa faixa de 15 a 30 graus, porque a maior parte dos medicamentos se mantém estáveis dentro dessa faixa de temperatura. Mas tem exceção? Claro que tem, né? Então, tem produtos que resistem acima de 30 graus. Tem produto que resiste a 40 graus, por exemplo, sem sofrer nenhum tipo de alteração. Mas isso, né, não quer dizer que eu vou deixar esse produto a 40 graus. Se eu deixar dentro dessa faixa de 15 a 30, está perfeito. Ele vai se manter exatamente da mesma forma que ele se manteria se eu deixasse a 40 graus. Ok? A gente tem que imaginar, então, que quanto mais alta a temperatura, maior a tendência, né, de que as reações químicas comecem a se acelerar. Então, para evitar que isso aconteça, vamos manter dentro dessa faixa de 15 a 30 graus. Se puder manter dentro dos 25, sem muita variação, melhor. Mas, infelizmente, às vezes a gente não consegue ter esse controle e, dependendo da época do ano, dependendo do horário, pode ter uma variação. Desde que não saia dessa faixa de 15 a 30 graus, tranquilo, ok? E tem aqueles produtos que têm uma necessidade especial de temperatura, né? Então, a gente tem essa tabelinha que é retirada da Farmacopeia Brasileira, que faz a relação, então, de faixa de temperatura com local onde essa faixa de temperatura é respeitada. Então, quando a gente vê lá um produto que fala que ele tem que ser armazenado entre menos 20 e 0 graus, é em congelador. Se é um produto que deve ser armazenado em geladeira, é porque ele está na faixa de 2 a 8 graus. Se é para manutenção em local fresco, temperatura de 8 a 15 graus. Temperatura ambiente de 15 a 30. Muitas vezes a gente vê nos medicamentos na caixinha escrito assim: evite expor esse produto a local quente. Então, temperatura acima de 30 graus até 40 graus. Não expor esse produto a calor excessivo. Então, quer dizer que eu não devo expor ele a temperatura acima de 40 graus. Mas quando fala não expor a calor excessivo, quer dizer que esse produto, se chegar a 40 graus, até 40 graus, ele não vai sofrer alteração, tá? Só para vocês saberem que existem, então, diferentes faixas de temperatura que a gente precisa respeitar. Então, a gente precisa conhecer os produtos para saber exatamente aonde que é o melhor local de armazenamento, né? Para que a gente consiga manter o nível de qualidade do produto. Só relembrando, que eu acho que vocês já devem saber isso já de cor, né? O ideal é que a gente faça aí verificações de temperatura periódicas para que a gente consiga, de repente, detectar algum tipo de variação que possa ser prejudicial. Eu já vi um tipo de termômetro que ele é um termômetro digital, é um mini computador, na verdade, que você programa ele e tudo mais para que ele faça leituras de temperatura de acordo com o que você estabelecer. Se você quiser estabelecer que ele faça uma leitura a cada 5 minutos, você pode fazer. E ele vai fazer isso durante um período de tempo e você consegue, muitas vezes, então, nesses casos, detectar variações que às vezes acontecem durante o dia, que se eu fizer, por exemplo, 2 leituras somente, pode ser que eu não consiga perceber. De repente, vai que eu faço uma leitura lá no começo da manhã e uma no final da tarde. E o pico de temperatura dentro da minha área de armazenamento é 3 horas da tarde. E às vezes isso passa de 30 graus. Então, se eu não fizer
uma verificação de temperatura mais constante assim, pode ser que eu não consiga detectar esses picos que de repente podem acontecer. Mas, enfim, nem sempre a gente consegue ter acesso a um produto desse, então a gente tem que se adaptar, né, percebendo muitas vezes quais são os melhores horários para fazer a verificação da temperatura. Luminosidade é outro fator que pode trazer problema para os medicamentos, então a gente precisa lembrar, né, que a radiação ela pode acelerar também reações químicas, fazendo com que os produtos muitas vezes tenham eles têm normalmente reações, né? E o prazo de validade é estipulado exatamente por isso, porque o prazo de validade está ligado com o momento que o produto cai para um nível mais baixo de ação, que é aquele que realmente é o nível que tem o efeito terapêutico adequado, o melhor efeito terapêutico, né? Então, quando a gente determina o prazo de validade, a gente sabe que a partir daquele momento o nível de ação do produto já está abaixo do nível ideal, adequado. E aqui, né, se a gente deixa o produto exposto à luminosidade, essas reações químicas podem acontecer de uma forma mais rápida e até fazer com que os níveis estejam mais baixos do que aquele nível ideal de utilização antes do prazo de validade vencer. Então, quando a gente deixa o produto exposto à luminosidade e ele é sensível, ele é fotossensível, né? A gente corre o risco de estar com um produto que está dentro do prazo de validade, mas que, na verdade, ele já está fora da faixa ideal de utilização. Então, quando o produto é fotossensível, a gente vai tentar guardar esse produto em ambientes escuros, a gente vai utilizar frascos âmbar quando for necessário, a gente vai utilizar alumínio, de repente, se eu tenho um frasco, né, com líquido dentro, eu posso enrolar ele com papel alumínio, para realmente evitar a incidência de luminosidade. Vocês já devem ter visto alguns comprimidos que a gente tem o quê? Vamos pegar aqui esses comprimidos de gaveteiro, Tilenol mesmo, né? Normalmente o que acontece? Você tem, então, uma estrutura plástica transparente, onde você vê dentro o comprimido, e do outro lado você tem um filme de papel alumínio para fechar essa embalagem, né? Porém, quando a gente vê dois filmes de papel alumínio fechando um comprimido, já dá para se imaginar que esse produto ou tem problema com umidade ou tem problema com luminosidade, porque daí duas folhas de papel alumínio fechando o produto, ele fica distante, né, de qualquer luminosidade. Então, é bem provável que ele tenha problema com luminosidade. Que mais? Ventilação. Ventilação é bastante importante, porque a gente tem que pensar o seguinte: de repente, num barracão bastante grande, aqueles barracões altos, né, que a gente tem prateleiras que o acesso precisa até de empilhadeira, aonde que a gente costuma fazer a verificação da temperatura? Geralmente lá mais próximo do chão, né, na altura normal da gente, lá 1,80 m, 1,70 m, 1,60 m. Porém, muitas vezes esses barracões aí têm 15, 20 metros de altura ou até mais, né? E a gente sabe que a tendência do calor ele subir, né? E nos locais mais altos, então, o calor está mais... quando a gente tem lá um telhado, mais próximo do telhado a gente vai ter, então, uma temperatura sempre mais alta, porque o calor vai subindo e vai se acumulando lá em cima. E a gente está fazendo a leitura lá embaixo, né? De repente eu estou fazendo a leitura lá embaixo, na minha altura, né?
e ali eu estou com uma temperatura de 25 graus. E eu não consigo verificar a temperatura lá em cima, né? E de repente lá em cima, de tanto calor que já subiu e está se acumulando lá em cima, de repente está 40, 50 graus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, processos de ventilação vão ajudar muito ao que ocorra a circulação desse ar interno do ambiente, fazendo com que a temperatura, né, pela própria circulação do ar, a temperatura seja igual em qualquer local, né, que você de repente for verificar a temperatura. Então você verifica lá próximo do chão, está 25 graus. Na sua altura está 25 graus. Se você subir lá perto do telhado, vai estar 25 graus. E é isso que a gente precisa, né, que a temperatura esteja igual em qualquer lugar do ambiente. Então, muitas vezes, a ventilação vai fazer com que isso, a circulação do ar ali dentro, mantenha uma temperatura homogênea em todo o ambiente. E a umidade também a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, a gente precisa fazer a verificação da umidade constantemente, porque a umidade, a água, né, ela altera as características das reações dos produtos, né, tanto quimicamente falando, quanto biologicamente falando, e até de forma física. Então, né, quando a gente tem água, essa água ajuda a acelerar as reações químicas, fazendo com que então ocorra um processo de degradação mais rápido dos produtos, mais ou menos como a luminosidade. Locais onde tem água, a gente vai ter mais chance de crescimento de micro-organismos, sejam bactérias, sejam fungos, a gente vai ter chance maior. E locais que têm muita água, de repente, podem mudar até o formato, as características dos produtos. Exemplo, amolecimento de cápsulas, né? Então, um ambiente muito úmido, as cápsulas são de gelatina, a tendência é que essa umidade, então, se acumule sobre essas cápsulas e, pelo fato de ser gelatina, ela começa a amolecer a cápsula. E, de repente, você vê os produtos internos que estão dentro da cápsula começarem a sair, porque a cápsula está desmanchando. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com a umidade. E a gente precisa, então, verificar constantemente como que está a porcentagem de umidade dentro do ambiente. Então, medicamentos que estão, só continuando, né, que estão dentro de um ambiente muito úmido, eles podem ter alterações de consistência, sabor, odor, podem turvar, podem, no caso de comprimidos, podem desintegrar, se desmanchar mais rapidamente, né? Então, a gente precisa ter todo esse cuidado com a umidade. Quando a gente trabalha com pouca coisa, a gente pode muitas vezes trabalhar com substâncias dessecantes, né, para produtos que são muito sensíveis. Quando a gente tem uma quantidade muito grande de produtos e muitos deles são sensíveis, a gente tem que controlar de alguma forma essa umidade para ela não passar de 70%. Então, a gente vai fazer sempre a verificação e caso a gente verifique que existem ultrapassagens dessa porcentagem de umidade, a gente vai ter que fazer alguma coisa. De repente, até os próprios ar-condicionados que o ambiente tenha, eles vão tirar mais umidade, ou utilização de equipamentos que diminuam os desumidificadores, né? Então a gente precisa de alguma forma fazer com que a umidade não passe desses 70%. Imagine agora um barracão gigantesco, que a umidade de repente do ambiente está acima de 70%. Às vezes é bem complicado de a gente conseguir fazer com que fique dentro desses níveis. Organização e estruturação do serviço, da central de abastecimento, da área de armazenamento, seja lá como a gente falar. Então, basicamente,
as centrais de abastecimento, né, elas são construídas para receber, estocar, né, guardar e expedir os produtos. Então, para isso, a gente precisa ter dentro do ambiente físico áreas específicas para cada uma dessas atividades. Vou fazer um desenho bem feio aqui, mas só para vocês entenderem. Digamos que a minha área de armazenamento seja um ambiente grande, e contínuo assim. Seja uma sala retangular. Uma sala não, um ambiente bem grande. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, dentro dessa estrutura física, eu preciso ter áreas específicas para cada uma dessas atividades. Área para receber os produtos, né? Área para armazenar os produtos, área para expedir os produtos, né? Mandar esses produtos para outros locais. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente faz um fluxo, tipo assim, o produto vai entrar por aqui, então, digamos que eu tenha lá, então, um lugar para descarregar caminhões aqui. Então, o caminhão vem aqui, descarrega os produtos ali dentro, né? E a gente recebe numa área que a gente chama, digamos que aqui fosse uma área de recebimento. A gente recebe geralmente numa área que a gente chama de quarentena, então eu separo esses produtos numa quarentena, né? Recebo todos eles aqui. Por quê? Porque enquanto esses produtos não forem liberados, eles precisam ficar ali. E eu tenho que tomar cuidado para, de repente, não misturar esses produtos com produtos que já foram analisados e já estão liberados. Então, eu vou deixar esses produtos ali, né? Vou fazer todas as verificações, verificar, né, nota fiscal, verificar os produtos, fazer o controle de qualidade. E quando, né, eu tiver esses produtos, então, liberados, depois de todo um processo de avaliação, eu vou mandar eles lá para uma área, vamos dizer aqui, central, aonde eu vou fazer o armazenamento deles. Vou armazenar aqui no meio desse barracão até o momento que por algum motivo, alguém pediu o medicamento, então eu vou ter um lugar aqui para eu pegar os medicamentos que estão aqui dentro armazenados e trazer para cá, arrumar esses produtos, encaixotar se for necessário e tudo mais, para que esses produtos então saiam do nosso barracão e sejam levados para onde for necessário. Então, se vocês olharem, a gente tem um fluxo que começa de um lado, né, e termina do outro. A gente não tem o que a gente chama de fluxo que como que a gente fala? Fluxo cruzado, cruzamento de fluxo, alguma coisa assim do gênero. Para a gente realmente evitar, né, de repente, eu estou com material armazenado aqui, porque ele não foi analisado ainda. Eu tenho produto armazenado aqui dentro, que já está liberado, e de repente, né, eu trago esse material aqui, deixo aqui, porque eu quero expedir eles para fora. Então, para evitar que isso aconteça, geralmente a gente trabalha com fluxo só. Sempre em uma direção só. Muito bem. Então, o produto está aqui, né, sendo na quarentena, esperando para ser liberado. Foi liberado, eu vou transportar então ele para a área de armazenamento. Aqui dentro tem um produto que é de geladeira. Aqui dentro não, aqui nesse material, né? Então, vou mandar lá para a minha área de geladeira. Tem um outro produto aqui que é explosivo, então vou mandar ele para a área de armazenamento de explosivos. Tem um produto aqui que é controlado, então vou levar ele lá para os meus armários de controlados, com chave, tudo certinho. Vou armazenar ele ali dentro. Tem um produto aqui que é um produto radioativo. Então, vou colocar ele dentro de uma área específica para produtos radioativos. Muito bem. E o resto aqui agora, todos a gente armazena em temperatura de
na faixa de 15 a 30 graus, eles não têm necessidade nenhuma em relação à luminosidade, umidade, nada disso. Então a gente vai armazenar eles dentro da nossa área de armazenamento geral aqui. Então tem um monte de prateleira aqui que, né, a gente armazena a maior parte dos produtos. Então, se eu tiver produtos com necessidades especiais, eu vou ter locais especiais para eles, né, com as condições adequadas, e o restante dos produtos eles vão ficar armazenados ali numa área que a gente chama de armazenamento geral. Precisou de um produto, né? Alguém solicitou um produto, então a gente tira daqui, manda para a área de expedição, prepara o produto e manda ele para fora, ok? Basicamente é isso. Faltou uma coisa. Teve um produto aqui que estava nessa prateleira que venceu. Ai, 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 e agora? Então a gente vai colocar ele numa área que a gente separou, né, de segregação para produto vencido. E a gente vai deixando aqui até que ele seja destinado corretamente para uma empresa que vai fazer o descarte correto dele. Basicamente é isso que a gente tem, ok? E falando de descarte de medicamentos, então, só para que vocês saibam que geralmente nós, farmacêuticos, acabamos ficando com a responsabilidade do descarte de medicamentos e produtos químicos em geral dentro de um hospital. Tem uma legislação específica que fala como tudo isso tem que ser feito. Tem uma resolução nova que não substituiu essa 306 de 2004, mas vamos dizer assim, modernizou ela, mas essa aqui ela está completa. Só tem essa nova legislação que está modernizada, que é uma resolução para gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Dentro dessa legislação, se separam os diferentes tipos de materiais hospitalares que vão precisar de descarte correto. Eu não sei exatamente para falar para vocês, eles são divididos em grupos, tipo grupo A, grupo B, se eu não me engano até grupo E. Eu não sei exatamente o que compõe cada um deles. Eu sei que compõe o grupo B, que é o de nossa responsabilidade. Grupo A, se eu não me engano, é materiais orgânicos, por exemplo. Uma pessoa fez uma cirurgia de retirada de pele, né? Fez uma abdominoplastia e retirou pele. Então, essa pele, ela precisa ser descartada corretamente. Parece que é do grupo A. E assim por diante. O que interessa para a gente mesmo são esses resíduos químicos eles estão todos contidos dentro do grupo B, que é o que a gente vai ver. Então, quando a gente fala do grupo B, a gente está falando de substâncias químicas, né, que podem trazer consequências maléficas para as pessoas ou para o meio ambiente, né? Tem características de serem tóxicas, serem inflamáveis, serem corrosivas, serem radioativas e assim por diante. Então, tudo que for resíduo químico dentro do hospital é de nossa responsabilidade. Então, até tem aqui alguns produtos, né, dentro desse grupo, descrevendo que tipo de produtos que estariam contidos dentro desse grupo. Então, produtos hormonais, antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, digitálicos, ou seja, fármacos, né, que trazem algum tipo de problema para a saúde das pessoas ou do meio ambiente. Medicamentos controlados também e assim por diante. Na verdade, todos os medicamentos acabam entrando dentro desse grupo, né? Mas não são só os medicamentos, tem mais produtos que fazem parte desse grupo. Resíduos de saneantes, desinfetantes e desinfestantes, resíduos contendo metais pesados, reagentes para laboratório, e não só os reagentes, mas os recipientes que a gente utiliza para ou coletar esse material ou para, de alguma forma,
receber esse material acaba fazendo parte desse grupo B. Efluentes de processadores de imagem, tipo os reveladores e fixadores de chapas de raio-x, né, que tem lá produtos químicos variados para fazer o processo de revelação e fixação das chapas. Então, esses líquidos eles são utilizados e depois eles são descartados. E a gente fica responsável. Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas. Hoje a gente tem praticamente quase todos os equipamentos dentro dos laboratórios de análises clínicas são automáticos, são máquinas mesmo. Praticamente a gente não faz mais, com raras exceções, aquelas reações que a gente fazia antigamente, de coloração, colorimétricas e etc. Tudo é equipamento que faz. E a gente precisa abastecer esses equipamentos com reagentes para que eles façam esses processos. Então, depois de feito o processo, esses reagentes precisam ser descartados. E a gente que fica responsável. E outros produtos mais que possam fazer parte do ambiente hospitalar, que sejam tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos, então, são de nossa responsabilidade. E nós, geralmente, então, ficamos responsáveis por fazer o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, que é um documento que precisa em todos os serviços de saúde, que é um plano de gerenciamento, então, dizendo dentro desse documento, né, que tipo de produto que a gente tem, o que, que a gente faz com esse tipo de produto e como que a gente faz o processo de descarte, com quem que a gente descarta e explica direitinho tudo que tem que ser feito em relação a esses resíduos. Além disso, né, a gente tem ainda mais uma questão que é bastante importante, que é o controle de estoque. E é de nossa responsabilidade. Então, o controle de estoque, a gente pode dizer que é uma atividade administrativa e que fica muitas vezes em nossa responsabilidade como farmacêuticos. É uma atividade administrativa que tem por objetivo manter informação confiável sobre níveis e movimentação física e financeira de estoques necessários ao atendimento da demanda, evitando-se a superposição de estoques ou desabastecimento do sistema. Ou seja, controle de estoque a gente tem que saber, né, tudo que está entrando dentro da nossa central de abastecimento, tudo que está saindo, né, tudo que está se perdendo, para que a gente tenha uma noção, então, de como está o nível de estoque, nível de quantidade de produtos dentro da nossa área de abastecimento, para evitar aqueles descontinuidades de oferta de produto, né, ou desabastecimento. Então, basicamente, o controle de estoque é isso, é saber o que está entrando, o que está saindo e financeiramente também, o que a gente tem de informação, né? Para evitar, né, de repente ser pego de surpresa, de repente você ir buscar um produto lá na prateleira e simplesmente não tem um produto porque você não tem um controle de estoque adequado. Definindo estoque, a gente diz que estoques são quantidades de produtos mantidos em disponibilidade para serem utilizados de acordo com as necessidades. E falando então de controle de estoque. Quando que a gente sabe que o nosso controle de estoque está sendo eficiente? Quando a gente consegue ter algumas informações imediatas, né, de maneira imediata sobre os produtos, como por exemplo, a posição do estoque. Então, de repente eu quero saber quantos comprimidos eu tenho de determinado medicamento. Se eu souber imediatamente a quantidade de produto, né, desse produto, já indica que eu tenho um controle de estoque eficiente. Se eu conseguir dados de consumo e demanda, então quanto que foi gasto, quanto que foi consumido desse medicamento no mês passado, né? E quanto que foi a demanda? Foi consumido 5.000 e a demanda era de 8.000. Se a gente tivesse
mais 3.000 para completar os 8, né, a gente conseguiria suprir a demanda. Então, esse tipo de informação, né, a gente precisa ter de imediato. Então, qual foi o percentual de cobertura? Se eu tinha 5.000, né, e a demanda foi de 8.000, meu percentual de cobertura foi esses 5.000 aí, que daí eu tenho que transformar em porcentagem, eu não sei dizer quanto que é, mas digamos que seja aí uns 70% eu consegui cobrir das necessidades. Os outros 30% eu não consegui. Quanto foi gasto com medicamento? Quanto eu gastei com um determinado medicamento em um determinado período de tempo? Quanto vale o meu estoque hoje? Se eu precisasse parar tudo e fazer uma contagem de estoque e colocar valor nisso, quanto seria o valor desse meu estoque hoje? Quanto eu tive de perda no mês passado? E assim por diante. Se eu tenho essas informações de imediato, eu sei que meu controle de estoque está sendo efetivo. Se eu não tiver isso de imediato, é porque meu controle de estoque está falho. Ah, mas isso é muito fácil hoje porque a gente tem aí equipamentos, né, softwares que fazem o controle de estoque. Sim, só que eles não fazem sozinhos, eles precisam ser abastecidos com dados. Se esses dados não estão sendo abastecidos de forma correta, a gente não vai ter essas informações corretas e a gente não vai ter um controle de estoque eficiente. Mas é um hospital super pequeno. Não se utiliza um software porque o software é muito caro e não vale a pena comprar porque a quantidade de medicamentos é muito pequena. O controle é feito por meio de fichas, então cada produto tem uma ficha que a gente vai adicionando lá as quantidades de produto que entrou, as quantidades de produto que saiu e assim por diante. Se você conseguir, né, com as fichas, conseguir determinar a posição do estoque de um determinado medicamento naquele instante, é porque você está fazendo certinho. Então, não tem a questão de ser automatizado ou ser manual. Se você, né, tiver essas informações de imediato, é porque teu controle de estoque está sendo bom. Caso contrário, está tendo falhas. De quem que é a responsabilidade desse controle de estoque? Geralmente uma pessoa fica responsável por isso, né? Só que para que esse controle de estoque seja eficaz, todos que trabalham ali, né, precisam fazer a sua parte para que realmente esse único responsável, consiga garantir o estoque, que o estoque está funcionando adequadamente. Se uma das pessoas que trabalha ali não fornecer informações corretamente, não alimentar o sistema corretamente, esquecer de indicar que um produto quebrou, um produto venceu e assim por diante, o controle de estoque não é eficaz. Então, apesar de ser uma pessoa responsável, geralmente, todos têm responsabilidade. E só falando rapidamente, né, dos tipos de controle que a gente tem, já comentei, a gente tem, em alguns casos, o controle informatizado, em outros casos, o controle que a gente chama de manual. Falando do controle informatizado, quando a gente vai fazer a implantação de um sistema, a gente não consegue, de repente, fazer tudo de uma vez só. Então, a gente precisa, de uma certa forma, fazer aos pouquinhos. Alimentando esse sistema aos poucos até que chega um determinado momento que a gente consegue, então, ter alimentar, né, todo o sistema com todos os produtos que a gente tem. Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Então, primeiro a gente estrutura, né, e organiza o nosso serviço. Aí, de acordo com o nosso serviço, a gente vai procurar qual que é o sistema
mais adequado, qual que é o software mais adequado para a nossa necessidade. Daí, dentro desses softwares que a gente procura, a gente vai ver aquele que mais se adequa à nossa necessidade e aquele que tem as informações que a gente vai precisar trabalhar, né? Então, se de repente eu preciso de relatórios, se eu preciso que faça a curva ABC, se eu preciso que ele faça o controle de estoque, né? E sei lá, e toque um sino quando cai muito a quantidade de produto, né? A gente vai ter que procurar. Depois disso, né, tendo o sistema mais adequado, a gente vai trabalhar junto com as pessoas que vendem esse material e vai começar a testar dentro do nosso ambiente. Então, começando com um teste que a gente chama de piloto, né, onde a gente vai, então, inserindo poucas informações, aos poucos a gente vai inserindo, aos poucos a gente vai treinando toda a equipe para que eles entendam como que a coisa funciona, até que chega um determinado ponto que a gente gradualmente vai fazendo a implantação e chega um determinado ponto que finalmente está todo implantado. Então, jamais a gente deve simplesmente parar, né, os controles que a gente faz e dizer, a partir de amanhã vai ser feito só com o software. Não, não dá certo. A gente tem que ir aos pouquinhos, né, para que todos consigam se acostumar. E aqueles locais que a gente tem uma quantidade pequena de produtos e não compensa financeiramente comprar um, um sistema, né? O que pode ser feito? A gente pode utilizar aqueles cardex, né? Aquelas fichas de controle que são antigas, mas são eficientes. Nessas fichas, então, a gente vai ter locais para colocar as informações que são necessárias para, né, que a gente consiga ter informações suficientes sobre cada produto. Então, quero mostrar aqui para vocês um exemplo de uma ficha. Nessa ficha aqui, que é uma ficha de controle meio padrão, a gente tem, então, a gente teria uma ficha dessas, seria uma fichinha de papelão, um papelãozinho assim meio grosso. Então, a gente utilizaria uma ficha dessa para cada produto. Então, aqui eu já iria preencher, por exemplo, com o nome do produto, né? Então, tal, 5 miligramas, né? Dá a concentração, dá todas as informações dele. E começar a trabalhar, então, com a movimentação do nosso estoque. Então, digamos que eu comecei essa ficha desse medicamento, não tinha absolutamente nada no estoque, e eu então criei a ficha dele e fiz a primeira compra. E chegou lá o medicamento. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui o número da nota fiscal, a data da nota fiscal, então, digamos que seja dia 11 de 11, né? De onde que veio? Veio da distribuidora X. Distribuidora X. Qual que é o lote desse produto? O lote é 1, 2, 3. Qual que é a validade dele? É 12 de 12. Então, vou colocando as informações aqui nessa ficha do medicamento. Quanto que eu comprei com essa, né, que veio nessa nota fiscal? 10 unidades. Então, entrou 10 unidades. Não saiu nada por enquanto. Então, em estoque eu não tinha nada. Entrou 10, eu fiquei com 10. Posso até colocar o valor. Qual que é o valor de cada unidade? R$1. Então, eu tenho aqui no momento, meu estoque vale R$10. No dia seguinte, então, eu vou colocar lá no dia 12, né? Saiu foi feita uma prescrição dentro do hospital, o médico pediu. Então, foi para o paciente José da Silva, né?
o médico prescreveu uma unidade, então não entrou nada, mas saiu uma unidade. Então, uma unidade, eu fico com 9 no meu estoque. E aqui que eu coloco o lote, a validade daquela unidade que eu dispensei. Então, agora o meu estoque continua R$ 1 cada unidade. Como eu tenho 9, meu estoque está em R$ 9. Aí eu posso colocar informações, tipo, quantos desses medicamentos eu comprei e eu dei entrada em janeiro? Foram tantos. Quantos saiu? Tantos. E assim por diante. Com essas informações aqui eu consigo retirar, tem alguns cálculos que eu faço, que me dá consumo médio, qual que tem que ser a quantidade mínima que eu tenho que ter no estoque para não ter problema de desabastecimento, quanto que eu devo comprar no máximo aqui, e outras informações que são interessantes para que a gente tenha informações suficientes para a manutenção do nosso estoque. Então, parece uma coisa arcaica do século passado, é do século passado, mas é um tipo de controle que funciona bastante bem até os dias de hoje, se você tiver um estoque bastante pequeno que não vale a pena comprar um software e fazer a manutenção desse software só para controlar o seu estoque, que é muito pequeno. E daí essas fichas, como eu comentei, a gente tem que ter uma para cada produto, então eu vou criando essas fichas e vou colocando elas uma justaposta na outra, em ordem alfabética, tudo organizada, tudo bonitinha, tudo certinho. Chegou no final de cada mês, eu vou fazer todos aqueles cálculos, que eu mostrei ali embaixo. Então, coloco aqui as quantidades que entraram no mês, o que saiu, e vou, calculando esses valores aqui. Esses valores, eles podem, a cada mês, então, mudar. Então, a gente sempre faz esses cálculos, escreve a lápis para poder pagar. E daí, quando a gente dá a entrada de produto, então chegou o produto, a gente entra, vai fazer a prescrição, o registro aqui, a gente utiliza a caneta vermelha e quando é saída, a gente utiliza a caneta azul, para que possa ficar visivelmente mais fácil de identificar o que é uma entrada e o que é uma saída. E basicamente é isso. Alguém já viu uma ficha dessas? Na farmácia que a gente fazia é parecido, assim, sabe, Parecido? professor? Mas Aham. não mas não é assim com todos esses detalhes. Né? A gente fazia quando a gente ia fazer a limpeza no mês, né? Então a gente colocava quantas tem, quantas. É mais ou menos isso. Entendi. Na verdade, tem essas fichas completas, que ajudam bastante, mas eu trabalhei, só que faz bastante tempo, num hospital que a gente tinha essas fichinhas, mas era só entrada e saída e perdas, que a gente anotava. Era só para controlar o estoque mesmo, não era então para a gente ter informações adicionais, tipo qual que é o estoque mínimo que eu tenho que ter para esse produto, para não ter falhas de abastecimento, ou qual que é o estoque máximo que eu tenho que ter aqui, porque se eu tiver mais do que esse valor aqui, é dinheiro que eu estou jogando fora, porque eu podia estar comprando outra coisa, essas coisas assim. E nesse lugar era assim também, era só o registro de entrada e de saída, de perdas quando eu tinha, e só. E funcionava bem. Era bem interessante. Então, eu tenho E uma pergunta bem idiota para fazer. nunca é idiota. Um exemplo, eu não sei como que funciona, não sei se o senhor pode me explicar. O balanço numa farmácia hospitalar é igual numa farmácia normal ou não? É diferente? É igual, é Hum, igual. entendi. Achei que fosse diferente, porque como que tem demanda o tempo todo, né? Mas em qualquer lugar tem demanda o tempo todo.
Se for pensar, numa farmácia de dispensação, talvez tenha menos. Numa farmácia de manipulação, é bem provável que, se você trabalha com medicamento controlado, você faça isso direto. Então, assim, é sempre estabelecido um determinado, né, período de tempo e você vai fazer dentro daquele período de tempo. O que passar desse período, você deixa para o próximo. E assim vai. É que eu trabalhei numa 24 horas, nossa, a demanda dela era muito grande, sabe? Aham. Bastante, assim. Então, e hoje está muito mais facilitado, né? Porque antigamente era muito pior. Era muito mais difícil de se fazer. Bem Sim. difícil mesmo. Você está falando do balanço de controlados ou está falando do balanço geral? Eu tô falando do balanço geral, Ah, seria, do né? geral. Tá. Isso. Não, mas o controlado também. O controlado tinha todo lá, quem fazia isso era só o farmacêutico, que tinha a chave, né? Aham. Eles faziam um balanço e acho que quando trocava também de farmacêutico, tinha que Sim, fechar o armário, fazer balanço também para entregar, sim. era bem assim, rígido. Então, agora eu vou falar da minha experiência, porque realmente tem hospitais aí que é muito mais complicado. Mas no hospital que eu trabalhava, por exemplo, a gente então já tinha, eram pacientes crônicos, então os pacientes não mudavam. Então a gente já sabia, né, o que era feito de separação de medicamentos todos os dias, porque não mudava muito, só mudava de vez em quando os médicos resolviam mudar alguma medicação, né? Então, o que que se fazia? Ah, amanhã tem balanço. Então, o que que a gente faz? Já vamos preparar os produtos com antecedência, em vez de preparar para o dia seguinte, vamos preparar para 2 dias já. E daí daí realmente parava. Não entrava e não saía mais nada naquele momento, porque o que tinha que estar preparado já estava. Agora, realmente, em um hospital maior assim, eu não sei te dizer como que o pessoal faz para, porque não dá para parar, né? Não dá para simplesmente dizer, não, Fechar, né? hoje ninguém toma mais medicamento aqui, né? Não tem como. Eu imagino que seja alguma coisa que provavelmente, não sei realmente, mas eu imagino que seja uma coisa tipo, se faz aos poucos em setores e daí fica mais fácil controlar. Ah, precisa sair? Tá, então a gente tem a noção de que vai sair esse determinado produto, então a gente já contabiliza isso. Mas eu não tenho certeza. Posso até perguntar para alguém que trabalhe num hospital grande assim Não, para era só uma dizer. curiosidade mesmo. Mas é uma boa curiosidade, porque realmente eu tinha uma situação bastante cômoda, não tinha. A gente já sabia, a gente já previa, então a gente conseguia preparar para 2 dias, né? E já contabilizava aquilo como saído mesmo, né? Entendi. Mas eu vou perguntar, vou ver se eu consigo falar com alguém essa semana que me explique direitinho como é que funciona hoje. Tá bom. Tá? Porque por mais que seja algo que seja totalmente informatizado, a gente não pode confiar 100%, né? Porque de repente tem aqueles problemas de gente que não deu entrada, ou gente que não deu saída, ou produto que venceu e que tiraram, mas que não deram a baixa, ou produto que foi desviado e tudo mais, né? Acontece muito, né, É, professor? Principalmente exatamente. medicamentos desviados. Acontecia muito na farmácia que eu trabalhava, Aham. chegava a mercadoria e o pessoal não dava entrada, entendeu? Daí colocava nos armários, colocava na geladeira, colocava nos seus lugares, na hora de vender era saldo negativo. A gente tinha Pois muita dor é, de cabeça com pois isso. é. E imagine então que dentro de um hospital acontece a mesma coisa, né? É uma loucura tão grande, muitas vezes, que as pessoas acabam, às vezes, até esquecendo, não é por mal e tudo mais, né? E então não dá para você confiar 100% ali no sistema, você tem que fazer uma conferência em loco, né? E aí que está o problema. Como? Não dá para parar tudo de uma vez.
né? O que, que pode ser feito? Eu vou perguntar, eu vou ver se eu consigo conversar com alguém para me tirar, para nos tirar essa dúvida, então. Ok. Tá bom? Tá bom, professor. Então, tá bom. Mais alguma pergunta? Não, era só essa dúvida mesmo que eu tinha. Na verdade, era mais uma curiosidade, né? Aham. Mas é só isso mesmo. Beleza, então. Então, uma boa semana para vocês. Semana que vem, Obrigada. daí a nossa última aula. E daí, praticamente terminamos o ano, né? Ano que vem, o senhor que vai dar aula pra gente? Eu não sei que disciplinas que vocês vão ter no próximo. Eu acho que só tem uma só, se não me engano. Se for tecnologia de cosméticos, Eu acho que sim. é essa. Bem provável. É que a gente não teve essa ainda. Eu acho que é essa, né, Francisco? Acho que sim, porque a gente ainda não teve esta. Então é. Então é É. essa mesmo. Então sou eu. Tá Mas bom? tá bom, professor. Beleza, então. Então, boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Boa meninos. semana. Tchau, tchau, gente.